Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados pela Mariana. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, oi inscritos do canal A Hora do Além. Eu me chamo Mariana e vou contar relatos que aconteceram quando eu trabalhei em um brechó no interior de São Paulo, na cidade de Serquilho. Hoje eu moro em Campinas, mas a maior parte da minha infância e adolescência eu passei em Serquilho, São Paulo. Os fatos aconteceram nos anos 2000. Eu tinha entre 13 e 14 anos, quando eu comecei a trabalhar ajudando uma tia que precisava de uma pessoa para auxiliá-la. Nessa época minha tia sofreu um acidente e acabou ficando impossibilitada de trabalhar todos os dias, pois em alguns dias, devido à sua enfermidade, ela mal podia sair da cama. E ela precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar na sua loja. Era um brechó, e esse brechó já tinha mais de 20 anos nessa época. A minha tia Margarida ofereceu para os familiares quem poderia ajudá-la. Nessa época, a minha mãe, que é a irmã mais velha da minha tia Margarida, estava trabalhando na prefeitura. Os meus primos também, uns estavam trabalhando e os outros também tinham idade menor à minha. E nenhum outro familiar da minha tia Margarida poderia ajudá-la a trabalhar no brechó. Então a minha tia Margarida ofereceu se eu não poderia ajudá-la na loja. Eu iria trabalhar com outra funcionária. Não que ela não confiasse nessa moça, mas era sempre bom ter uma pessoa da família para fechar o caixa e realizar os pagamentos. Eu conversei com a minha mãe e então decidi que eu iria trabalhar um tempo nessa loja com essa moça e ajudar no brechó da minha tia. Alguns dias depois eu comecei a trabalhar, já em um final de semana, em um sábado de manhã. A moça que iria trabalhar comigo, quando me viu, ficou de cara fechada no início. Eu a chamaria aqui de Inês. A Inês, quando me viu, já deixou aquele olhar atravessado. Mas quando eu vi essa moça, eu até que me simpatizei. Ela parecia ser uma moça educada, só que era muito quieta. Nós começamos a trabalhar, e como você trabalha com a pessoa, você começa a ter contato. Assim nós duas tínhamos que conversar, e sempre fechar o caixa, e ela me ensinava no que podia e no que ela sabia. Ela também não estava trabalhando muito tempo no brechó da minha tia Margarida. Em alguns dias da semana, a tia Margarida aparecia no brechó. Fechava com alguns fornecedores que recebia as mercadorias. Eram algumas trocas de objetos com pessoas da cidade e da região. Hoje é mais fácil, pois tem internet, e naquela época não tinha internet para auxiliar. A maioria das pessoas iam pessoalmente e faziam as trocas. Era um brechó com móveis, objetos, quase não tinha roupas. Eu rapidamente fui me adaptando à rotina. Eu trabalhava depois do almoço e puxava o expediente até as 8 horas, quando a minha tia fechava a loja. E quando ela não estava, eu que fechava a loja, acompanhado da Inês. Eu e a Inês ficamos amigas, e sempre que encerrava o expediente, nós duas íamos embora juntas, pois a Inês morava em uma casa em um bairro vizinho ao bairro onde eu morava na época. Vez ou outra, a Inês contava que aconteciam coisas estranhas naquele local, principalmente quando ela ficava sozinha, antes de eu trabalhar no brechó. Ela dizia que sentia uma sensação muito ruim quando chegava a certos tipos de objetos, e tinha objetos que ficavam na loja e ela sentia aquela opressão, e quando eram vendidos passava. Já havia se passado mais de 6 meses que eu estava trabalhando no brechó, e a Inês saiu de férias. A minha tia liberou para que ela ficasse em casa 20 dias, e ficou combinado que se eu precisasse de ajuda, eu ligaria para minha tia e ela daria um jeito de enviar alguém para ajudar. 3 dias passados do início das férias da Inês, eu estava sozinha na loja. Lá no brechó eram divididos por setores. Objetos como abajur, luminária, entre objetos assim. Já no outro local ficavam livros, revistas.
Tinham vários tipos de locais diferentes com objetos diferentes, mas havia um local que desde quando eu comecei a trabalhar, eu me sentia estranha quando eu chegava onde ficavam as bonecas antigas. Eram bonecas de porcelana, de pano, de vários materiais, bonecas até de madeira. Nesse dia, já se passava das 2 horas da tarde. Eu estava arrumando livros nas prateleiras. Foi quando eu ouvi, nitidamente, uma risada. Era como se fosse uma risada de uma pessoa idosa, de uma mulher. Eu olhei para trás e até pensei que alguém havia entrado na loja, pois na porta de entrada do brechó ficava um sino, daqueles sinos de lojas antigas, que quando você passava, a porta pegava no sino e ele tocava, e você sabia que havia alguém entrando. Eu olhei para trás e não havia ninguém, mas eu me arrepiei por inteira. Me levantei, me encostei no balcão, virada para a frente da porta. Eu decidi então continuar o trabalho, e quando eu me virei de costas, eu ouvi novamente uma risada, só que dessa vez mais próxima de onde eu estava. Foi como se a pessoa estivesse atrás de mim, e eu não sei o que aconteceu que eu não conseguia me virar. Dava a impressão que se eu virasse, eu iria ver o que estava atrás de mim. Eu então fechei os olhos e comecei a orar um Pai Nosso. Fiquei ali por alguns momentos, repetindo o Pai Nosso, até que aquele aperto que eu estava sentindo no meu peito começou a diminuir. Eu abri os olhos, me levantei e não havia ninguém lá. E comecei a respirar, pois eu já estava começando a ficar com falta de ar alguns minutos atrás. Fui até um filtro de barro que ficava na direção da entrada, tomei um pouco de água e me acalmei. Foi então que eu passei ao lado da onde ficavam as bonecas e eu novamente ouvi, só que dessa vez não foi somente uma risada. Foi uma gargalhada, mas foi uma gargalhada demoníaca. E quando eu me virei na direção das bonecas, foi como se aquela gargalhada viesse de onde estavam as bonecas. Foi como se uma daquelas bonecas estivesse gargalhando. Eu corri, abri a porta e saí lá para fora. Fiquei por um tempo olhando a rua e tentando entender o que estava acontecendo. E o meu pai apareceu lá no brechó. E naquele turno, o meu pai ficou junto comigo e depois me levou embora. Depois desse dia, eu mal olhava na direção daquelas bonecas, e quando eu passava próximo, eu sempre fazia o sinal da cruz e orava um Pai Nosso para que eu não escutasse mais aquela gargalhada. Os dias se passaram e faltava apenas um dia para a Inês voltar a trabalhar. Eu estava varrendo e uma senhora chegou. Ela me entregou um papel que estavam umas anotações com a letra da minha tia Margarida. Lá estava marcado que ela iria deixar um objeto para minha tia e o pagamento seria feito no outro mês. Ela deixou uma caixa com vários objetos, pois quando ela colocou a caixa em cima do balcão, eu pude ouvir o barulho de vasos batendo uns nos outros. Essa mulher agradeceu e foi embora. Eu então abri a caixa e realmente haviam 3 vasos. Era um vaso de barro, todo queimado e chamuscado, como se alguém tivesse usado para queimar uma vela. Havia mais 2 vasos. Esses vasos eram bonitos, com desenhos dourados. Eu peguei todos eles e coloquei na prateleira dos vasos. E continuei meus afazeres, tirando poeira. Eu estava fechando caixa e já era por volta de umas 19 horas. Foi quando eu comecei a ouvir um barulho de vidro, como se um vidro estivesse sendo arranhado. E fui próxima da janela e da entrada do brechó. Eu não ouvi nada. Voltei de novo para o caixa e continuei fechando. E eu ouvi novamente aquele barulho de vidro. E eu percebi que era como se estivesse um vidro trincando. Eu fiquei parada por um tempo, olhando para todos os lados daquele brechó. E aquele barulho continuava a aumentar. E percebi que o barulho vinha da prateleira aonde eu havia colocado aqueles vasos. Os 2 vasos de vidro faziam um barulho como se fossem estourar. Eu até pensei que eles poderiam ter tomado calor e depois resfriado dentro da loja e estavam para trincar, e me afastei. Só que quando eu me virei de costas, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aqueles vasos começaram a fazer um barulho. Eu rapidamente voltei a visão para os vasos e vi
os vasos começaram a se mexer sozinhos, como se estivesse balançando a prateleira, mas nenhum outro vaso se mexia. Eu fui rapidamente me afastando de costas e não tirava o olhar daqueles vasos que continuavam daquele jeito, fazendo aquele barulho e se movimentando. Eu fui para trás do balcão, peguei o telefone e liguei para o meu pai. Eu comecei a chorar e ficar desesperada. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu corria, se eu trancava a loja. Então eu peguei e liguei para minha tia Margarida. Ela disse que era para que eu me acalmasse. Embaixo do balcão havia uma caixa. Ela foi falando e eu fui fazendo, que era para eu retirar um pano roxo que estava dentro da caixa. Eu vi que havia um pano roxo com uma cruz bordada, e com muito medo fui me aproximando. E como ela pediu, coloquei o pano em cima dos 2 vasos. E aí que eu me espantei, pois quando eu coloquei o pano sobre os vasos, eles pararam na hora de se mover. Os vasos não fizeram mais nenhum ruído e nenhum rangido. O meu pai chegou na loja depois de meia hora, acompanhado da minha tia Margarida. Ela me disse que era normal acontecer aquelas coisas, e o meu pai também concordou, pois o meu pai havia trabalhado algum tempo para minha tia. E nesse tempo que ele trabalhou naquele brechó, ele disse que também presenciou coisas sobrenaturais. Só que quando ele contava para minha mãe e outras pessoas, ninguém acreditava. E na maioria dos objetos assombrados dentro daquele brechó, que a minha tia disse que eram muitos, ela utilizava aquele pano, e por muitas vezes funcionava, outras vezes não. Se alguém me contasse tudo o que aconteceu, eu não iria acreditar, mas eu vivenciei e passei na pele tudo aquilo. A minha família ainda reside em Cerquilho. Esse brechó já não existe mais, pois a minha tia faleceu há alguns anos. O local foi fechado pela família e foram vendidos todos os objetos, mas eu presenciei outras coisas sobrenaturais dentro daquele local. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de contar meus relatos aqui no seu canal. Eu enviei pois você respeita muito os inscritos e tenta contar com as suas palavras com o máximo de respeito. Eu agradeço também a quem estiver aqui vendo esse vídeo e ouvindo os meus relatos. Que Deus abençoe todos vocês. Até um próximo vídeo. Eu também nunca vi nenhum relato parecido com esse, nunca vi uma história dessa. Mas eu posso afirmar, pra resumir pra vocês, eu já ouvi batidas, já ouvi muitos passos no corredor, simplesmente senti um cheiro de perfume que eu não sabia de onde vinha. Assim, não sabia de onde vinha mesmo. Coisas que eu já passei na vida, mas até hoje eu me arrepio só de lembrar. Muito obrigado, Mariana, por ter compartilhado esses relatos que aconteceram com você. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.